Estatuto da Cidade. As diretrizes gerais. A cidade se origina da necessidade de contato, comunicação, organização e troca entre pessoas. Da polis decorreu a política, e com os pioneiros gregos nasceu o estreito vínculo entre participação ativa e vida na cidade. O mundo hoje é o urbano, portanto, grande parte de seus habitantes vive em cidades. Ao longo do século XX, grande número de cidades nasceram, cresceram e se desenvolveram. Foi nesse século que o país mais se urbanizou. No Brasil, a evolução do crescimento da população urbana, considerando-se esse período, é bastante ilustrativa. É a partir da década de 70 que as pessoas saem da zona rural e vão para a zona urbana. De acordo com dados atualizados pelo IBGE em 2010, o Brasil possui cerca de pouco mais de 210 milhões de habitantes, sendo aproximadamente 160 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanas e pouco menos de 30 milhões em áreas rurais, o que significa dizer que 85% da população brasileira mora em cidades e apenas 15% em fazendas ou chácaras. Muitas foram as consequências desse veloz processo. O fenômeno de urbanização provocou o agravamento do histórico quadro de exclusão social, tornando mais evidente a marginalização e a violência urbanas, que atualmente são motivo de grande apreensão, tanto para moradores e usuários quanto para os governos das cidades. As já densas e grandes cidades se expandiram, formando regiões metropolitanas, com extensas periferias ocupadas por população pobre, expulsa de áreas centrais ou atraída de outros pontos do território brasileiro, em busca de trabalho, renda e acesso a bens, serviços e equipamentos urbanos. Os moradores das periferias continuam desprovidos de infraestrutura básica, a cada dia mais distantes dos centros urbanos e ainda têm que enfrentar em seus obrigatórios deslocamentos para as áreas centrais o insuficiente e caro sistema de transporte brasileiro. Portanto, os problemas urbanos não são novos, fazem parte do cotidiano de nossas cidades e cada vez mais se avolumam. Periferias longínquas, desprovidas de serviços e equipamentos urbanos essenciais. Favelas, invasões, vilas e alagados nascem e se expandem. O adensamento e a verticalização de casas sem precedentes podem ser verificados com frequência. A poluição de águas, solo e ar assume grandes proporções, dentre outros variados e negativos aspectos. A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, vem regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 88. O artigo 182 estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, definindo que o instrumento básico dessa política é o plano diretor. O artigo 183, por sua vez, fixou que todo aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o seu domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esse artigo abriu a possibilidade de regularização de extensas áreas de nossas cidades ocupadas por favelas, vilas, alagados ou invasões, bem como loteamentos clandestinos espalhados pelas periferias urbanas, transpondo essas formas de moradia para a cidade denominada formal. O Estatuto da Cidade, ao regulamentar as exigências constitucionais, reúne normas relativas à ação do poder público na regulamentação do uso da propriedade urbana, em prol do interesse público, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Além disso, fixa importantes princípios básicos que irão nortear essas ações. O primeiro deles é a função social da cidade e da propriedade urbana. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos 22 e 23, dispôs que é garantido o direito de propriedade em todo o território nacional, mas também estabeleceu que toda propriedade atenderá à sua função social. O Estatuto da Cidade estabelece em seu artigo 2º, inciso 2, a gestão democrática, garantindo a participação da população urbana em todas as decisões de interesse público.
A participação popular está prevista e, através dela, as associações representativas dos vários segmentos da sociedade se envolvem em todas as etapas de construção do plano diretor. Na busca da justa distribuição de benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, o poder público passa a atuar em sintonia com outro importante princípio do Estatuto da Cidade, que é a recuperação da parcela de valorização imobiliária gerada pelos investimentos públicos em infraestrutura social e física, realizados com a utilização dos impostos recolhidos, pagos por todos, que até agora vinham sendo apropriados privadamente por parcela privilegiada da população, conforme artigo 2º, inciso 9º. Outro importante princípio do Estatuto é a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens de diferentes segmentos sociais, conforme artigos 2º, inciso 10º do Estatuto. O Estatuto aponta, em seu artigo 3º, incisos 1º, 2º e 3º, a necessária ação da União, dos Estados e municípios na edição de suas legislações urbanísticas, complementando e implementando as disposições gerais produzidas pela União, dando assim plena concretude ao desenvolvimento urbano. O poder público municipal, por ser a esfera de governo mais próxima do cidadão, e, portanto, da vida de todos, seja na cidade, seja na área rural, é o que tem melhor capacidade para constatar e solucionar os problemas do dia a dia. Como cabe ao município a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, fica evidente a competência municipal para adotar as medidas que favoreçam o seu desenvolvimento territorial, com sustentabilidade cultural, social, política, econômica, ambiental e institucional. O Estatuto da Cidade estabelece ainda outras diretrizes gerais para que a política urbana alcance o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. A primeira delas é a garantia do direito a cidades sustentáveis, ou seja, o direito de todos os habitantes de nossas cidades à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, não só para as gerações atuais, como também para as futuras. Prevê-se também a proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. O fogo começou por volta das 7h30 da noite. Aos poucos, todo o prédio histórico foi tomado pelas chamas. O Museu Nacional fica na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio. É considerado um dos museus mais antigos do Brasil. Foi criado por Dom João VI em 1818 e acaba de completar, portanto, 200 anos. É também um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. Antes de se tornar museu, foi o endereço da família real portuguesa até 1821. O acervo do museu é composto por mais de 20 milhões de peças, reunidos ao longo de 2 séculos. O prédio abrigava também uma das maiores bibliotecas especializadas em ciências naturais do Brasil, com mais de 470 mil livros. Esta é mais uma importante medida para se obter a garantia da convivência vital entre o homem e o meio, bem como para a manutenção da nossa história urbana, seja ela local, regional ou nacional. De modo a evitar e também corrigir as distorções do crescimento urbano e seus negativos efeitos sobre o meio ambiente, deverá ser perseguida a cooperação entre os governos federal, estadual e municipal, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade, no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. O Estatuto afirma a necessidade de integração e articulação entre as áreas urbanas e rurais, especialmente em função do plano diretor, que deve contemplar o município como um todo. Finalmente, o Estatuto recomenda a isonomia de condições para os agentes públicos e privados, na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social.